Temos aqui repetido o calendário de vacinação e especialmente esse aqui da capital paulista que decidiu fazer um escalonamento, dia após dia, né? E a gente vai repetindo ao longo do dia mais desse cronograma. Isso depois do anúncio do governo do estado, que indicou ali, portanto, o início da vacinação desse público que tem entre 50 e 59 anos de idade. Escalonamento adotado na capital paulista, depois do governo ter antecipado em um mês a vacinação de toda a população adulta aqui do estado. Para a gente falar mais sobre esse assunto, o calendário de vacinação, está conosco o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Obrigada por nos atender, doutor. Bom dia. Bom dia, Sheila, Sandro e todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Secretário, alguns municípios, Guarulhos, por exemplo, São Bernardo, Santo André, já estão vacinando as pessoas com 50 anos de idade. Já a capital paulista decidiu fazer esse escalonamento aqui na faixa de 50 a 59. Tem vacina para aplicar a primeira dose em todo esse público? Qual é a estimativa? Qual é a realidade desse público? Todas as vezes que qualquer faixa etária é estimulada, é instituída dentro do nosso programa estadual de imunização, obrigatoriamente nós avaliamos a presença e a possibilidade de termos doses de vacina. Nós não podemos estimular as pessoas, especialmente no momento tão especial em que as pessoas estão no aguardo de vacinas e dizer, olha, não tem vacinas. Então, por isso, essa estratégia foi baseada na chegada de vacinas. Vacinas tanto do Butantan, estamos agora até sexta-feira entregando para o Programa Nacional de Imunização 5 milhões de vacinas, já entregamos agora, segunda-feira, 1.800.000 doses da vacina. No final do mês, receberemos 6 mil litros de insumos farmacológicos ativos, o IFA, para a produção de 10 milhões de doses de vacinas e receberemos outras vacinas da Pfizer, da Janssen e também da AstraZeneca Fiocruz. E é isso que vai permitir que nós estejamos progredindo nas várias faixas etárias, protegendo, imunizando a população, os brasileiros do estado de São Paulo. Secretário, é claro que a gente não quer aqui dar uma má notícia para as pessoas, a gente está torcendo muito para que esse calendário seja cumprido. Se o governo do estado quiser anunciar que vacina todo mundo amanhã, a gente está aqui, tranquilo. Mas, secretário, hoje a gente já teve, o senhor falou, por exemplo, o IFA que chega no fim do mês. Infelizmente, a gente já teve, por problemas, incluindo aí diplomáticos, atraso nessas entregas. A gente teve agora, por exemplo, a Janssen falando, olha, esses 3 milhões de doses não vão chegar agora. Assunto até que a gente volta daqui a pouco. Queria perguntar, hoje com o que já tem no governo do estado, o que vocês já têm reservado, o quanto desse calendário já é garantido? Então, as próximas 2 semanas, 3 semanas, com o estoque que já está preparado, prontinho para ser distribuído para as cidades? Sandro, São Paulo não faz estoque. Nós só deixamos a segunda dose para a vacina do Butantan, Coronavac, exatamente porque o período da primeira para a segunda dose deve ser respeitado e ele deve ser de 28 dias. As demais, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, o período da primeira para a segunda dose são de 12 semanas. Então não é correto nós mantermos essas doses guardadas, quando na verdade vacina boa é vacina no braço, é protegendo a nossa população. Então, dessa maneira, as doses acabam circulando e dando a possibilidade de estarmos imunizando mais e mais. Uhum. É claro que há necessidade de haver programação, projeção, até para saber exatamente o andamento do calendário, mas para isso precisa contar com a chegada dessas vacinas e desses insumos. Em relação à Janssen especificamente, né? O Sandro mencionou essa chegada que acabou sendo adiada de 3 milhões de doses, que seriam distribuídas entre as capitais. Há alguma negociação do governo estadual especificamente com a Janssen para garantir um volume maior de doses, por exemplo, no estado de São Paulo?
nós estamos contando com as doses que nós já temos aí, nós temos inclusive a possibilidade de outras vacinas, especialmente a vacina do Butantan, a Butanvac, que é uma vacina que já teve a sua liberação pela Agência Nacional de Vigilância para o início dos estudos. Essa semana estão sendo atraídos e captados os participantes, os voluntários. É um grupo absolutamente diferente, formado por 400 pessoas, que tem tanto aquelas que não tiveram a doença, pessoas que já tiveram a doença e um outro grupo formado por pessoas que tomaram a vacina. Então é um estudo absolutamente novo de uma vacina que vem se mostrando com a mesma plataforma da vacina da gripe, tanto é que quando acabou a produção da vacina da gripe pelo Butantan, as 80 milhões de doses da vacina da gripe, já começou a produção por orientação do governador João Dória, orientação e risco de que ela já deveria iniciar sua produção. Nós já temos produzido 8 milhões de doses com uma programação de produção de 40 milhões de doses até o final de agosto. Ou seja, quando esse estudo científico estiver pronto, em paralelo, nós também já teremos absolutamente prontas 40 milhões de doses que serão distribuídas para São Paulo. Bom, o senhor falou aí da Butanvac, a gente tem a Coronavac, que depende de insumos, que outros... O senhor também mencionou rapidamente o Oxford AstraZeneca e a própria Janssen, né, a vacina da Johnson & Johnson. Eu repito aqui em relação a essas outras farmacêuticas, a esses outros acordos, o que há nesse sentido para garantir esse volume de doses? Tem negociação em andamento especificamente para a gente receber mais doses? Todas as negociações que têm acontecido, elas vêm acontecendo junto ao Ministério para outras aquisições. Então, hoje, a prioridade dessas empresas acaba sendo o governo federal. Eles priorizam a estarem fornecendo para o governo federal, portanto, os governos estaduais não teriam esse privilégio antes do próprio governo. Então, se o governo fizer negativas, governo federal, aí sim os governos estaduais terão a possibilidade de adquirir. Secretário, queria perguntar especificamente sobre esse lote da Janssen de 3 milhões de doses. O governo federal disse que deve chegar ainda nessa semana. Vacina que vai para as capitais, os estados podem distribuir em outras cidades. Como é uma vacina dose única que dá para avançar no processo de imunização? Tem alguma diferença? O estado de São Paulo vai colocar essas vacinas dentro do calendário, entre aspas, normal, ali por faixa de idade, ou pode ser distribuída para um público específico? Na verdade, nós vamos deixar essa vacina e distribuir no Programa Estadual de Imunização para os 645 municípios, avançando exatamente nas faixas etárias. E a vantagem é que nós teremos 600 mil doses, uma média de 600 mil doses, uma vez que nós temos 22,3% desse quantitativo das doses que ficam aqui em São Paulo. E dessa maneira estaremos fomentando também mais grupos. O importante é vacinar com celeridade. Isso ficou muito claro agora nesse estudo de Serrana, que vacinou 98% da população, foram 28 mil pessoas lá de Serrana que foram vacinadas, e mostrou que para que haja o controle da pandemia, nós precisamos ter 75% da população vacinada, imunizada. Só assim poderemos vencer o que nós hoje vivemos. E lembrando que, aliado a isso, houve um impacto significativo na redução de mortes, internações e casos. Reduziu-se 95% das mortes, 86% do número de internações e 85% do número de casos. Então é só dessa maneira, é vacinando, que nós conseguiremos fazer o controle da pandemia no nosso país e, lógico, no nosso estado. Secretário, a gente vem acompanhando a situação daquelas pessoas que não foram completar a imunização com a segunda dose. Como é que está isso agora? Melhorou? Como é que está a procura? Muita gente ainda falta tomar essa segunda dose. Como é que está o balanço dessa situação no estado? Na verdade, nós chegamos até fazer, no primeiro final de semana
do mês de junho, o dia D, que foi um sábado, em que nós ampliamos os atendimentos para todos os pontos de vacinação nos 645 municípios. Até então nós tínhamos 503 mil pessoas que não haviam recebido a segunda dose do imunizante. Mesmo fazendo esse apelo, chamamento através da imprensa, a divulgação, a busca ativa que era estar indo trazer as pessoas para o recebimento dessa segunda dose do imunizante, mesmo assim nós conseguimos chegar no número próximo a 380 mil pessoas. Portanto, ainda nós temos uma tarefa para recrutar essas pessoas para tomarem a segunda dose. É muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo hoje, que não receberam a segunda dose, elas podem fazê-la em algum momento, elas não vão perder a primeira dose. É muito comum, eu tenho recebido pelas redes sociais, as pessoas dizerem, olha, eu não vou tomar porque eu perdi essa minha segunda dose, então eu perdi a validade daquela vacina. De forma alguma, em qualquer momento a pessoa pode tomar e ela vai receber a segunda dose do imunizante, e isso estimulará, fará um reforço da sua imunidade, aí sim, dando a possibilidade de proteção. Portanto, quem não tomou, pai, mãe, tio, levem para que estejam indo nas unidades de saúde, tomem, porque só dessa forma nós estaremos protegendo as pessoas que nós tanto amamos. Secretário, a gente tem acompanhado mais cedo o secretário municipal de saúde aqui da capital, Edson Aparecido. Ele falou que o avanço da vacinação conseguiu fazer com que o pico, um novo pico da pandemia de casos, mortes, internações, era previsto para chegar agora, ele ficou para o fim do mês, pelo menos é a projeção. Conversamos há pouco com o prefeito de Catanduva, que teve que adotar um lockdown. Lá não teve jeito, os números aumentaram e hoje a cidade entrou em lockdown. Quais são as projeções que a gente tem hoje para o estado de São Paulo? Tem algum momento em que vocês avaliam que a tendência é de uma subida de casos? O Imperial College, que acompanha, né, faz esse monitoramento, publicou hoje, por exemplo, que o ritmo de contágio voltou a subir no Brasil. Qual a projeção para o estado de São Paulo? Essa pergunta é importante, Sandro, porque nós estamos imunizando muito, imunizando com uma celeridade. Só para ter uma ideia, o nosso programa de vacinação agora, só em junho, até dia 30 de junho, vai imunizar 7.450.000 pessoas na faixa de 40 a 59 anos. Com isso, nós teremos aproximadamente 66% desse público elegível para receber a vacina imunizado. Isso é muito bom, porque nós já estamos vendo ao longo desse primeiro semestre com o impacto da vacinação. Primeiro vamos ver em relação à média de idades que nós tivemos nas nossas UTIs. Então, em janeiro, fevereiro, a média de idade eram 65 anos. Já em maio, caiu a média de idade para 56 anos. Só que à medida que estamos progredindo para todas as faixas etárias, já terminamos as comorbidades, a primeira dose para as comorbidades a partir de 18 anos, nós estamos protegendo aqueles que mais morrem e aqueles que mais têm forma grave de doença, que são aqueles que pelo menos uma doença, que a gente chama de comorbidade, passam a apresentar, seja um problema na pressão, no pulmão ou diabetes. Quer dizer, nós vacinamos, isso mostra o impacto, sim, disso nas unidades de terapia intensiva. As pessoas estão indo para a unidade de terapia intensiva, mas a gravidade tende a ser menor para aqueles que são imunizados e, com isso, a resposta também passa a ser melhor. Só para se ter uma ideia, quando nós olhamos no dia 1º de abril, que foi o nosso pico dessa nossa segunda onda, nós tínhamos uma taxa de ocupação, tanto no estado quanto na grande São Paulo, de 93%. E agora, depois de tantas semanas, fazendo a nossa fase de transição estendida, nós estamos com 79% de taxa de ocupação na Grande São Paulo, lembrando que era 93%, e 82% da taxa de ocupação no estado como todo. E o número de pessoas internadas lá no dia 1º de março, nós tínhamos 13.200 pessoas.
e hoje, felizmente, por 7 dias consecutivos, já temos queda com 11.080 pessoas internadas. Quer dizer, é uma situação que não tenho dúvida que é um impacto da vacina. Ele fez com que nós pudéssemos ter essa dinâmica de proteção, diminuindo os casos graves, diminuindo a mortalidade no nosso meio. E essa vai ser a tendência para as próximas semanas. Vamos proteger mais e vamos garantir que as pessoas adoeçam de forma grave e, infelizmente, venham a falecer. Só a imunização é que nos protegerá. Secretário, só uma última pergunta. Dado a Anvisa tendo liberado, né, vacina da Pfizer a partir dos 12 anos de idade, começam a aparecer exemplos de cidades, começam a aparecer cidades que têm colocado essa faixa etária na campanha. Vou citar, por exemplo, Betim, em Minas Gerais, que vai vacinar a partir de 12 anos com comorbidades. Tem uma cidade em Rondônia também que vai fazer isso. Algum estudo do governo de São Paulo para ou um projeto piloto em alguma cidade ou no estado também colocar essa população a partir de 12 anos ou com comorbidades para vacinar? Essa é uma discussão que nós temos tido de avaliar pontualmente alguns casos em específico. É claro que para evoluirmos nas faixas etárias propostas abaixo de 18 anos, nós precisamos não só a liberação da Anvisa, mas também precisamos o próprio donatário desse programa de vacinação, que é o Ministério da Saúde, que é nossa égide para dizer as condutas que tomaremos. Mas essas tratativas, elas vêm sendo tomadas e, aliadas a isso, nós precisamos também de vacinas. É dessa maneira que poderemos prosseguir para outras faixas etárias que também merecem uma atenção. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, obrigada mais uma vez pela entrevista, viu, secretário? Um bom dia, até a próxima. Bom dia, Sheila, Sandra e a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado, secretário. São 10h31.